Imagine um mundo onde tudo o que você conhece sobre energia e luz está prestes a ser questionado. Não estamos falando de ficção científica ou de teorias improváveis, mas de descobertas que mudaram para sempre a maneira como entendemos o universo. No final do século XIX, cientistas acreditavam que a energia se comportava de forma contínua, fluindo suavemente como um rio sem interrupções. Mas uma série de experimentos começou a revelar inconsistências que ninguém conseguia ignorar. Radiações que não obedeciam às leis tradicionais da física clássica, espectros de luz que simplesmente não se encaixavam nas previsões, e fenômenos que desafiavam a compreensão racional. Foi nesse cenário de quebra de paradigmas que surgiu a ideia de que a energia não era contínua, mas sim quantizada, dividida em pacotes discretos, os famosos quanta. Essa percepção inicial abriu portas para o nascimento da mecânica quântica, um universo invisível e governado por regras completamente diferentes daquilo que os sentidos humanos captam. Imagine, por um instante, que cada raio de luz, cada movimento de energia no cosmos, fosse formado por minúsculas unidades, como tijolos invisíveis, estruturando a realidade de maneira ordenada e ao mesmo tempo misteriosa. Essa não é uma hipótese moderna. É uma verdade que começou a se revelar graças à curiosidade obstinada de cientistas que se recusaram a aceitar os limites do conhecimento estabelecido. No coração dessa revolução estava Max Planck, um físico alemão que, em 1900, enfrentava um dilema que parecia insolúvel. O problema vinha do estudo da radiação emitida por corpos negros, objetos que absorvem toda a luz que incide sobre eles e, ao serem aquecidos, emitem radiação. De acordo com a física clássica, a quantidade de energia irradiada deveria aumentar indefinidamente conforme a frequência da luz, mas os experimentos mostravam algo diferente. Após certo ponto, a radiação diminuía, contradizendo todas as previsões. Planck, com sua mente analítica e determinada, buscava desesperadamente uma fórmula que explicasse esse comportamento, sem abandonar o rigor científico. Depois de meses de estudo, ele propôs uma ideia radical. A energia não poderia assumir qualquer valor contínuo, mas apenas múltiplos de uma quantidade mínima, uma unidade fundamental de energia. Ele introduziu o conceito de quantum de energia, uma proposta que, na época, parecia quase herética, pois desafiava diretamente os princípios aceitos da física clássica. Esse conceito não apenas corrigia as discrepâncias nos experimentos, mas também insinuava que a própria natureza da luz e da matéria era diferente do que se imaginava. Cada oscilador de energia de um corpo negro podia agora ser visto como emitindo ou absorvendo energia em pacotes discretos, mudando para sempre a forma como entendemos interações energéticas. O impacto dessa descoberta foi muito mais profundo do que apenas resolver um problema técnico em laboratório. A quantização da energia questionava a própria ideia de continuidade da natureza, um dos pilares centrais da física até então. Antes de Planck, acreditava-se que a energia podia variar infinitamente de maneira suave e linear. A introdução dos quanta indicava que, no nível mais fundamental, o universo possuía limites estruturados, uma espécie de arquitetura invisível e ordenada que escapava à percepção direta. Esse insight abriu caminho para toda uma nova maneira de interpretar fenômenos aparentemente comuns, como a emissão de luz, o calor irradiado por objetos e, mais tarde, o comportamento de elétrons dentro de átomos. Cientistas começaram a perceber que o mundo microscópico obedecia a regras que muitas vezes pareciam contradizer a lógica clássica, e que entender esses padrões seria crucial para desvendar os segredos mais profundos da natureza. Essa descoberta não só impulsionou a física quântica, mas também transformou a filosofia científica da época, mostrando que, por vezes, o universo é muito mais estranho e complexo do que nossas percepções iniciais sugerem. Planck não trabalhou sozinho. A quantização da energia logo se tornou um terreno fértil para outros grandes pensadores, como Albert Einstein e Niels Bohr. Einstein, em 1905, aplicou o conceito de quanta à explicação do efeito fotoelétrico, mostrando que a luz poderia ser entendida como composta de partículas discretas, fótons, capazes de arrancar elétrons de superfícies metálicas. Esse passo audacioso não apenas reforçou a ideia de Planck, mas também introduziu a dualidade onda-partícula, um conceito que ainda hoje desafia nossa intuição. Bohr, por sua vez, utilizou a quantização para desenvolver seu modelo atômico, explicando como os elétrons ocupam níveis de energia definidos, saltando de um estado para outro sem transitar continuamente.
A energia quantizada, portanto, não era apenas uma curiosidade teórica. Ela começava a fornecer respostas para fenômenos observáveis, unindo teoria e experiência de maneira nunca antes vista. Por meio desses estudos, o conceito de energia como uma entidade discreta passou de uma ideia revolucionária para um princípio central da física moderna, estabelecendo a base sobre a qual toda mecânica quântica seria construída. Enquanto a comunidade científica digeria essas ideias, uma questão surgia silenciosamente: se a energia era quantizada, o que isso significava para a realidade como a percebemos? A resposta não era apenas científica, mas filosófica. Cada descoberta indicava que o universo não era uma continuidade infinita e homogênea, mas um mosaico de possibilidades discretas, regido por regras que escapavam à observação direta. Essa percepção mudou não apenas a física, mas também a forma como humanos passariam a questionar o mundo, a matéria e até mesmo o papel da consciência na interpretação da realidade. A quantização da energia, portanto, não foi apenas uma revolução técnica, mas um convite para reimaginar a própria estrutura do universo, mostrando que a ordem e a limitação podem coexistir de maneira fascinante com a complexidade e o mistério. Com a ideia de energia quantizada estabelecida, o cenário científico entrou em uma fase de transformação profunda. Cada experimento parecia confirmar que o universo não seguia apenas as regras suaves da física clássica, mas obedecia a um código interno, estruturado em níveis e saltos discretos. Esse código invisível começou a revelar segredos que antes eram considerados inalcançáveis, e a compreensão do átomo passou a ser vista sob uma nova perspectiva. Até então, a imagem do átomo era abstrata e pouco clara. Pequenas esferas rígidas orbitando como planetas em torno de um Sol, uma metáfora simples, mas limitada. Com a quantização, percebeu-se que os elétrons não podiam ter qualquer energia, mas apenas valores específicos, saltando entre estados fixos e produzindo radiação de maneira previsível, quase como se obedecessem a uma partitura invisível de energia. Esse comportamento estritamente definido desafiava a intuição, mas fornecia um arcabouço lógico para fenômenos até então inexplicáveis, como as linhas espectrais observadas em elementos químicos, que agora podiam ser entendidas como assinaturas dos saltos quânticos dos elétrons. A compreensão da quantização não se restringia apenas ao mundo atômico. Ela começou a influenciar áreas tão diversas quanto a química, a termodinâmica e até mesmo a astronomia. Cientistas perceberam que a emissão de luz por estrelas, os espectros de radiação cósmica e os fenômenos térmicos podiam ser descritos com precisão usando os conceitos de energia discreta. A noção de quanta permitiu reconciliar discrepâncias que atormentavam pesquisadores há décadas, abrindo caminho para previsões mais exatas e uma visão integrada do comportamento da matéria e da radiação. Mas, à medida que essas ideias se consolidavam, surgia também uma tensão entre a velha escola da física clássica e os pioneiros da nova mecânica quântica. Muitos ainda resistiam, achando difícil aceitar que as regras que governavam objetos macroscópicos poderiam falhar no nível mais fundamental da realidade. A virada crítica veio com Einstein e o efeito fotoelétrico. Ele demonstrou que a luz não era apenas uma onda contínua, mas podia se comportar como uma partícula, cada fóton carregando um quantum definido de energia. Esse fenômeno não apenas confirmou a proposta de Planck, mas abriu um debate profundo sobre a dualidade da luz, a onda e a partícula coexistindo, dependendo da forma como eram observadas. A física deixava de ser uma descrição linear e previsível do mundo, entrando em um terreno onde a observação, a medição e a interação do observador com o sistema se tornavam elementos essenciais da compreensão da realidade. Esse conceito se tornaria crucial mais tarde para todo o desenvolvimento da mecânica quântica e para as implicações filosóficas que ela traz para o entendimento da existência. Enquanto isso, Niels Bohr expandia o conceito de quantização ao construir seu modelo atômico. Ele propôs que os elétrons orbitam um núcleo em níveis de energia fixos, e só podem saltar entre esses níveis absorvendo ou emitindo quanta de energia. Esse modelo explicava de forma elegante os espectros de emissão e absorção de átomos, algo que a física clássica jamais conseguiria. A ideia de saltos quânticos, embora estranha e contra-intuitiva, passou a ser aceita porque descrevia com precisão os resultados experimentais. Era uma era em que a abstração e a matemática se tornavam ferramentas poderosas para enxergar a estrutura subjacente do cosmos, revelando padrões invisíveis, mas perfeitamente consistentes.
A quantização da energia não era apenas uma questão de números ou fórmulas, mas um convite para repensar a própria natureza do conhecimento científico. Através dessa lente, descobriu-se que o universo possui uma arquitetura oculta, uma estrutura que se manifesta em níveis discretos, que governa desde o comportamento dos elétrons até a luz das estrelas. A percepção de que a realidade é composta de pacotes energéticos discretos lançou as bases para compreender fenômenos cada vez mais complexos, do comportamento químico à física nuclear, e preparou o terreno para descobertas futuras que ainda hoje desafiam nossa compreensão. Este foi o início de uma revolução silenciosa, onde as regras do invisível se tornaram essenciais para explicar o visível. À medida que a quantização da energia se consolidava, uma nova era da física emergia, desafiando não apenas experimentos isolados, mas toda a compreensão do universo. Cientistas começaram a perceber que, se a energia era distribuída em quanta, fenômenos aparentemente contínuos, como a luz solar ou a radiação térmica, eram na verdade compostos por pacotes discretos que obedeciam a regras precisas. Essa percepção começou a transformar a química, permitindo entender com clareza como átomos se combinam, como moléculas absorvem ou emitem energia, e por que certos elementos apresentam cores características quando aquecidos. A quantização revelava um mundo ordenado sob a superfície do aparente caos, uma arquitetura sutil que regulava cada interação energética com precisão quase matemática, revelando um universo infinitamente mais sofisticado do que se imaginava anteriormente. Enquanto a mecânica quântica dava seus primeiros passos, surgia uma questão fundamental. Se a energia é quantizada, a própria matéria poderia apresentar propriedades similares? Experimentos subsequentes mostraram que sim. O comportamento dos elétrons ao redor do núcleo não era aleatório, mas obedecia a níveis de energia fixos, cada salto emitindo ou absorvendo um quantum de luz. Esse modelo explicava padrões espectrais que antes eram um enigma, mas também inaugurava um novo desafio para a intuição humana. A ideia de que a realidade não é contínua e previsível, mas construída em camadas discretas, cada uma governada por leis próprias e muitas vezes contraintuitivas. O mundo microscópico não apenas obedecia a regras diferentes, ele demonstrava que os conceitos de espaço, tempo e energia precisavam ser reinterpretados para se adequar à estrutura quântica da natureza. O impacto filosófico dessa descoberta não pode ser subestimado. Antes, a física clássica reforçava a visão de um universo determinista, previsível e contínuo. Com a energia quantizada, surgia a ideia de limites, saltos e discretização, mostrando que a continuidade era uma ilusão para fenômenos macroscópicos. A realidade, no nível fundamental, é composta por unidades mínimas que interagem de maneira precisa, mas que desafiam a percepção direta. Esse insight abriu caminho para debates sobre o papel do observador, a natureza da medição e a relação entre consciência e realidade, questões que até hoje alimentam discussões em física, filosofia e mesmo espiritualidade. A quantização da energia, portanto, não é apenas uma descoberta científica, é uma chave que nos força a reconsiderar a própria forma como percebemos o mundo e nosso lugar nele. Ao mesmo tempo, novas aplicações práticas começaram a emergir. Tecnologias que hoje parecem naturais, como semicondutores, lasers e LEDs, têm suas raízes na compreensão de que a energia não é contínua, mas discreta. Cada avanço tecnológico na física moderna depende dessa visão revolucionária, mostrando que a teoria de Planck e os trabalhos de Einstein e Bohr não são apenas curiosidades acadêmicas, mas pilares de uma realidade prática que molda nossa vida cotidiana. A quantização da energia se tornou a ponte entre a abstração teórica e as possibilidades concretas, revelando um mundo onde a lógica invisível da natureza pode ser traduzida em ferramentas, dispositivos e descobertas que transformam a sociedade. Essa transformação do conhecimento científico, da filosofia e da tecnologia evidencia que a quantização não foi apenas uma correção de uma equação matemática, mas um despertar para uma nova forma de enxergar o universo. Cada pacote de energia, cada fóton, cada salto quântico é uma prova de que o cosmos é intrinsecamente estruturado e surpreendentemente organizado. A compreensão desse princípio mudou para sempre a forma como a humanidade interage com a realidade, mostrando que o invisível muitas vezes tem mais regras, mais ordem e mais complexidade do que aquilo que conseguimos perceber diretamente. Com a consolidação do conceito de energia quantizada, os limites da física clássica ficaram evidentes,
e a atenção dos cientistas se voltou para explorar os horizontes da mecânica quântica. Um dos desafios centrais era compreender como essas unidades mínimas de energia interagiam para formar a matéria que vemos e sentimos. Cada elétron, cada fóton, cada oscilador de energia seguia padrões precisos, como se o universo fosse uma sinfonia composta de notas discretas, cuja harmonia cria tudo aquilo que percebemos. Essa perspectiva permitiu explicar fenômenos que até então pareciam impossíveis, porque certos elementos brilham com cores específicas, porque moléculas absorvem radiação de forma seletiva, e até mesmo porque o calor se comporta de maneira previsível em corpos físicos. A quantização se mostrou, assim, como uma regra universal, um fio invisível conectando fenômenos microscópicos e macroscópicos em uma ordem lógica, mas profundamente surpreendente. O desenvolvimento da teoria também trouxe à tona uma revolução conceitual, a dualidade da luz e da matéria. Se fótons podem se comportar como partículas e ondas, e se elétrons podem saltar entre níveis de energia, então a própria ideia de realidade contínua é questionada. Essa percepção não é apenas abstrata, ela altera a maneira como concebemos experimentos, medições e a interpretação de dados. Cientistas começaram a entender que observar um fenômeno em nível quântico não é passivo, a própria medição influencia o comportamento da partícula. Essa interação entre observador e observado abriu espaço para debates filosóficos profundos, desafiando a visão tradicional de um universo separado e previsível, e introduzindo uma nova narrativa onde limites, probabilidades e saltos discretos moldam a realidade. Além disso, a quantização da energia forneceu a chave para compreender a estrutura do átomo de forma precisa. O modelo de Bohr mostrou que elétrons ocupam órbitas definidas, cada salto entre níveis liberando ou absorvendo energia em pacotes específicos. Essa ideia permitiu explicar os espectros de emissão e absorção observados em laboratórios, mas também inspirou novos experimentos e tecnologias, incluindo a construção de espectrometros e a compreensão dos processos químicos mais complexos. Cientistas perceberam que a física quântica não era apenas teórica, mas uma ferramenta poderosa para decifrar a linguagem da natureza, revelando padrões invisíveis que regem a estrutura da matéria e fornecendo previsões altamente precisas para fenômenos experimentais. O impacto dessa descoberta também se refletiu no mundo macroscópico e tecnológico. A manipulação de quanta de energia deu origem a dispositivos que transformaram a vida cotidiana: lasers, semicondutores, LEDs, ressonância magnética, comunicação ótica e até mesmo os microchips que sustentam computadores modernos dependem diretamente do entendimento da energia quantizada. Cada avanço tecnológico é, portanto, uma extensão prática da visão teórica de Planck, Einstein e Bohr, mostrando como ideias abstratas podem gerar mudanças concretas na sociedade. Essa interconexão entre teoria e prática ilustra que o universo quântico não é apenas uma curiosidade intelectual, mas um terreno fértil para inovação e exploração científica contínua. Finalmente, a descoberta da quantização da energia nos obriga a reconsiderar nossa relação com o cosmos. O universo revela-se como uma tapeçaria de pacotes discretos, interconectados e precisos, desafiando nossas intuições sobre continuidade, determinismo e realidade. Cada fóton emitido por uma estrela distante, cada salto de elétron em um átomo próximo, cada oscilação de energia em um corpo negro aquecido, é uma manifestação tangível de uma ordem invisível, organizada e profundamente lógica. A quantização da energia, portanto, não apenas explica fenômenos observáveis, mas nos convida a compreender a estrutura intrínseca da realidade, mostrando que a ordem, a beleza e a complexidade do universo estão escondidas em padrões invisíveis, mas rigorosamente definidos. À medida que avançamos na compreensão da quantização da energia, percebemos que seu impacto vai muito além da física teórica, alcançando questões fundamentais sobre a própria natureza do universo. O conceito de quanta mostrou que a realidade não é uma continuidade suave, mas um mosaico estruturado, onde cada salto energético e cada partícula obedecem a regras precisas e imutáveis. Essa revelação abriu portas para o estudo de fenômenos que antes pareciam inexplicáveis: radiações emitidas por corpos estelares, espectros químicos, comportamento de partículas subatômicas e até mesmo interações complexas na química e na biologia molecular. A energia quantizada, portanto, não é apenas um conceito abstrato, mas uma linguagem que descreve o funcionamento mais íntimo do cosmos,
revelando uma ordem invisível que conecta o micro e o macro de forma elegante e lógica. No núcleo dessa revolução, vemos a colaboração silenciosa entre teoria e experimento. Planck propôs o conceito de quanta, Einstein aplicou ao efeito fotoelétrico, Bohr expandiu para o átomo, e muitos outros cientistas seguiram explorando essas ideias para desvendar camadas cada vez mais profundas da realidade. Cada avanço dependia de precisão, observação cuidadosa e coragem intelectual para desafiar paradigmas estabelecidos. A quantização da energia não era apenas uma descoberta científica isolada, mas o catalisador de uma nova forma de pensar, onde leis universais coexistem com probabilidades, incertezas e limitações discretas, oferecendo uma visão do universo mais rica e complexa do que qualquer hipótese clássica poderia sugerir. Essa nova perspectiva transformou não apenas a ciência, mas também a filosofia e a tecnologia. A dualidade onda-partícula e os saltos quânticos passaram a ser essenciais para entender fenômenos naturais, mas também inspiraram uma mudança de paradigma. A realidade é, em muitos aspectos, uma tapeçaria de possibilidades, e nossa percepção é apenas uma forma de decodificar padrões que, sem ferramentas adequadas, permaneceriam invisíveis. Cada fóton, cada elétron, cada quantum de energia se tornou um elo nessa cadeia que conecta a abstração matemática à experiência concreta, demonstrando que mesmo conceitos invisíveis podem gerar efeitos palpáveis no mundo físico e na vida cotidiana. Além disso, o entendimento da quantização possibilitou a criação de tecnologias revolucionárias que moldam a sociedade moderna. Lasers, semicondutores, LEDs, dispositivos de imagem médica, computadores e comunicações óticas são apenas algumas aplicações práticas desse conhecimento, mostrando que os quanta de energia não estão confinados a teorias de laboratório, mas são fundamentais para a inovação e para a evolução tecnológica. Cada avanço é uma prova da interação entre a mente humana e a estrutura do cosmos, evidenciando que a exploração científica é também uma exploração da lógica intrínseca da realidade, onde padrões invisíveis podem ser decodificados e utilizados para transformar o mundo de maneira concreta. Por fim, compreender a quantização da energia nos oferece uma visão transformadora da existência. O universo revela-se como um sistema organizado, estruturado e interconectado, onde cada unidade de energia desempenha seu papel de forma precisa, criando harmonia a partir da aparente complexidade. Essa compreensão não apenas amplia o conhecimento científico, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria relação com o cosmos, mostrando que a realidade é simultaneamente misteriosa e ordenada, caótica e regulada, contínua em nossas percepções, mas discreta em sua essência. A quantização da energia é, assim, uma chave para decifrar o invisível, uma ponte entre o abstrato e o concreto, entre o conhecimento e a experiência, revelando que o universo, em sua profundidade, é mais fascinante, mais organizado e mais extraordinário do que poderíamos imaginar. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.